Irmão Wagner, tudo bem, meu irmão? Bom dia. Bom dia, meu irmão Devai. Tudo ótimo, graças a Deus. Amém. Bom dia também a todos os irmãos que aqui se fazem presente conosco nesta manhã. Deus seja louvado, pela noite que tivemos de descanso e também por as suas misericórdias se renovarem para conosco nesta manhã de terça-feira e que nós possamos mais uma vez deixar a palavra de Deus falar o nosso coração e essa mensagem da justiça de Cristo possa realmente transformar, renovar o nosso espírito nesse dia. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que então a gente possa iniciar aqui. Deixa eu ver se eu aprendi isso. Tá vendo aí? Todos vendo? Slide? Maravilha. Bom, essa semana então, como o Luiz falou, nós estamos falando sobre a justificação pela fé, sobre a justiça que vem de Deus. Nós iniciamos mostrando a nossa condição pecaminosa, a nossa natureza corrompida, que nós já nascemos com ela, os defeitos de caráter que já vêm, mesmo sem que pratiquemos o pecado, mas já somos pecadores, porque defeito de caráter, nós mostramos o texto, defeito de caráter é pecado. Nós vimos que, por isso, nós não podemos praticar nenhuma obra de justiça, porque todas as nossas obras, todas as nossas obediências, elas estão contaminadas pelo pecado. Então, nós precisamos das obras perfeitas de Deus, porque nós vimos ontem que somente Deus pode praticar obras perfeitas, e vimos também que essas obras perfeitas, Deus quer colocá-las em nós. Então, nós vamos entrar hoje na questão da fé, porque é pela fé que Deus ele consegue fazer em nós essas obras perfeitas, atribuir a nós as obras perfeitas dele. E para isso nós precisamos compreender o que é fé, para que de fato, pela fé, nós venhamos a ter as obras de justiça de Deus e não as nossas próprias obras, que nós vimos que são trapos de imundícia. Então eu convido a todos a abrir as suas Bíblias. Eu espero que todos estejam armados aí nessa manhã com a palavra de Deus e abramos a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Mateus 8, verso 5 ao verso 13. E nós vamos aqui nesta história aqui, neste momento aqui que Cristo dá uma lição, aqui nós vamos aprender o que é fé. Aqui é a história do centurião, o encontro ali do centurião com Cristo, e eu leio agora a partir do verso 5, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este:
vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Verso 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Irmãos, essa história ela é destacada por Cristo quando Cristo emite um elogio a uma pessoa. Toda vez que Cristo faz um elogio a alguém, pare para refletir sobre o que aquela pessoa falou, o que aquela pessoa fez, porque é uma verdade muito importante. Lembra que Cristo ele emitiu também um elogio a Pedro, quando Pedro falou e reconheceu a ele como filho do Deus vivo? Ali, Cristo também elogiou Pedro. E nós sabemos que a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo é a base, é o fundamento da fé cristã. E aqui, Cristo elogiou também as palavras do centurião. E o que esse centurião falou que foi digno de elogio? Quando o centurião ele pede a cura do seu criado, e observem que o seu criado estava paralítico, era impossível para aquele criado andar. E também fala que esse criado estava violentamente atormentado, né, por Satanás, com certeza. Então, ele estava possuído e paralítico. E aí nós percebemos aqui que Jesus se oferece a ir à casa desse centurião. Mas quando o centurião ouve de Cristo que ele iria à sua casa, o centurião fala algo interessantíssimo. Primeiro, ele fala que não era digno de que Jesus fosse à sua casa. E então ele dá um exemplo. Ele fala bem assim: Senhor, eu sou homem sob autoridade, ou seja, eu estou debaixo de autoridade, porque eu sou um centurião. Eu sou chefe de 100 homens. Mas eu também tenho criados que estão sob a minha autoridade. E quando eu falo a esses criados, quando eu emito uma palavra a esses criados, eles prontamente obedecem. Eu digo, vá, e eles obedecem, eles vão. Eu digo, vem, e eles obedecem, eles vêm. E aí ele vira para Jesus e fala bem assim: Senhor, dize apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Queridos, quando Cristo ouve isso, quando Cristo ouve que aquele homem que não era israelita, não era de Israel, emitir tamanha confiança na palavra que saía da boca dele, Jesus para tudo e destaca o que esse homem falou e diz que nem mesmo no meio do seu povo, nem mesmo em Israel, ele encontrou tamanha fé. O que é fé, então, irmãos? O que é fé? É confiar na poderosa palavra que sai da boca de Deus. É confiar, é crer que a palavra de Deus é poderosa para executar aquilo que ela foi determinada para executar. Isso é fé. Quando nós compreendemos o verdadeiro conceito de fé ensinado na palavra de Deus, não sei se dá para ver,
Isso aqui se torna verdadeiramente uma arma. A palavra de Deus se torna verdadeiramente uma arma para combater o pecado, para produzir obras de justiça em nós, para produzir não as nossas obras, mas para produzir as obras de Deus na nossa vida. Então, fé é confiar no poder da palavra de Deus para transformar o nosso coração. Então, aqui eu coloco, por exemplo, 1 Pedro. Olha o que Pedro vai dizer. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós somos novamente gerados, agora, não de semente corruptível, mas da incorruptível semente. Por quê? Porque agora é a viva palavra de Deus que gera esse novo ser, essa nova criatura, esse novo coração, esse novo homem. E então permanece para sempre. Nós precisamos compreender que fé é crer na viva palavra de Deus. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você tem usado a sua fé? Ou melhor, eu poderia fazer essa pergunta da seguinte maneira: você tem realmente confiado que a palavra de Deus é viva e eficaz para operar na sua vida uma transformação, uma justiça perfeita que não vem das suas próprias obras, mas trazendo as obras perfeitas de Deus para a sua vida? Isso é fé. Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, a palavra fará o que me apraz, e a palavra prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, nós precisamos compreender que quando Deus emite uma palavra, ela cumpre aquilo para que ela foi enviada. O mundo foi criado pela palavra. Deus falou e passou a existir no mesmo instante. Observe que a história do centurião diz que quando Cristo falou, na mesma hora, o servo que estava paralítico e atormentado violentamente foi, no mesmo instante, curado. Agora, a pergunta para nós é: a nossa fé é pelo menos do tamanho de um grão de mostarda para operar a justiça de Deus em nós? Será que você confia de fato e verdade nesta palavra? Talvez hoje eu e você precisemos orar da seguinte forma: Senhor, ensina-nos a ter fé, dá-nos fé verdadeira, aumenta a nossa fé e confiança no poder da tua palavra, que é viva e eficaz e que sempre executa aquilo pela qual ela foi enviada. Queridos, é por isso que Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 176, ela vai dizer as seguintes palavras: todas as ordens que Deus dá, todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Quando Deus dá uma ordem, quando esta palavra sai da boca de Deus, ela já sai com poder para cumprir
aquilo que ele mesmo ordenou. E nós precisamos agora ler a palavra de Deus não como ordens para que nós possamos obedecer aquilo que Deus ordenou, mas que nós possamos permitir que a palavra que foi emitida da boca de Deus cumpra em nossa vida aquilo que ele mesmo ordenou. Isso é justiça pela fé. Não é nós nos sentirmos na obrigação de fazer o que Deus mandou, mas é nós permitirmos que as suas ordens se tornem promessas habilitadoras na nossa vida. Quando nós aprendermos e entendermos isso, nós vamos olhar para a palavra de Deus não com dor, não com peso, mas nós vamos olhar para a palavra de Deus com paz, com alegria, porque quando Deus manda, ele mesmo executa em nós as suas ordens. E aí nós começamos a ler a palavra de Deus, alguns versos, e interpretá-los de maneira magnífica, porque o Salmo 127, verso 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, o templo aqui, em vão nós vamos trabalhar, irmãos. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for Deus fazendo a obra nesta casa, nesse templo aqui, é inútil nós tentarmos obedecer os mandamentos e guardar esses mandamentos, se não for o Senhor efetuando essas obras. É isso que nós precisamos entender. Jó entendeu isso. E olha o que ele disse no capítulo 23. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei, mais do que a minha porção. Mas, se ele resolveu alguma coisa, olha a fé de Jó, se Deus resolveu alguma coisa, quem então o desviará? Não tem condições de alguém desviar. O que a sua alma quiser, isso fará. Aí, olha a fé de Jó, irmãos. Porque cumprirá. Quem cumprirá? Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Nós fomos chamados para ser um povo santo, um povo peculiar, uma nação realmente diferenciada nesses últimos dias. Isso é uma ordem de Deus, mas é também uma promessa que ele faz a meu respeito e a seu respeito. Então, a palavra de Deus foi emitida, tenha paz. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir em nós. Mas nós precisamos realmente crer na palavra. Nós precisamos realmente estar ligados à videira verdadeira, para que a videira verdadeira emita a sua seiva, que é o Espírito, e esse Espírito entre em nós, a sua palavra entre em nós, porque Jesus falou: as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Então, esta palavra nos torna uma nova criatura. Não é pelos nossos esforços, não são os nossos esforços, é Deus, é Cristo em nós, operando em nosso coração, porque ele vai cumprir aquilo que ele mesmo ordenou. Isso é fé. E aí, Isaías vai reconhecer isso. No capítulo 26, verso 12, ele diz: Senhor, tu nos dará a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Eu vou repetir esse verso, irmãos. Eu gostaria que você marcasse esse verso na sua Bíblia. Senhor,
tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Irmãos, é muito comum alguém falar bem assim. Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como vencer, eu não vejo como obedecer, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder, eu não vejo como não guardar os seus mandamentos. E nós precisamos colocar isso na prática, queridos. Nós precisamos colocar isso na prática. Olhar para Cristo nos dá paz, porque Ele é poderoso para executar em nós as suas próprias obras. E quando nós paramos para olhar para Cristo, de fato nós temos paz. Sabe? Só que tem um problema. E o nosso problema é quando nós entramos nos nossos afazeres do dia a dia, quando nós entramos nas preocupações que nós temos no dia a dia, Satanás consegue desviar a nossa mente e o nosso olhar de Cristo. E nós passamos a olhar para os nossos problemas, para as nossas correrias, para as nossas necessidades. E aí é nesse momento que nós nos desconectamos de Cristo e ele não pode, então, continuar completando a boa obra que começou em nós. É isso que Satanás tem feito com cada um de nós. E qual é o nosso desafio, então? É permanecer, é nos esforçar para permanecer ligados a Cristo. Senhor, eu não vou te abandonar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou te largar durante todo esse dia. Eu vou manter a minha mente ligada. Eu vou manter as tuas promessas vivas na minha mente, porque esta obra precisa ser executada no meu coração. E, Senhor, tem pouco tempo para isso. Nós sabemos, irmãos, que tem pouco tempo para que Cristo execute a sua obra em nosso coração. E nós, mais do que nunca, mais do que qualquer geração, nós precisamos manter Cristo durante todo o dia diante dos nossos olhos, andar com Cristo, permanecer na videira verdadeira, para que ele faça a sua obra poderosa através de sua palavra viva em nosso coração, em nosso caráter, em nossa mente. Quando nós entendermos isso, quando nós nos esforçarmos na direção correta de andar com Cristo, ele vai executar a transformação do nosso coração que nós tanto almejamos. E aí nós vamos ler aqui Provérbios 4, verso 4. Diz assim: E ele me ensinava e me dizia. O que ele me ensinava e me dizia? Retenha o teu coração as minhas palavras. Esse é o primeiro passo. Retenha o teu coração as minhas palavras. Aí depois vem o segundo passo. Guarda os meus mandamentos. E aí, vive. Entenderam, irmãos? Primeiro, a palavra de Deus precisa estar viva em nosso coração. E então, Cristo vai produzir a obediência aos mandamentos que ele mesmo ordenou. E então, nós seremos cheios de vida eterna. A vida eterna vai começar para nós aqui, se nós entendermos o poder da palavra de Deus. Se nós tivermos verdadeira fé na palavra viva de Deus e entesourarmos essa palavra em nosso coração. E aí nós vamos compreender o que Jeremias 23, o que está escrito em Jeremias 23, que diz assim, Jeremias 23, verso 29. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Você crê nisso? Qual é o defeito de caráter que você acha que é muito difícil? Qual é o coração que é muito duro para o martelo de Deus? O martelo de Deus é a sua palavra.
E se você entender, como aquele centurião entendeu, que quando a palavra sai da boca de Deus, ela vai executar aquilo pela qual ela está ordenada, você vai entesourar essa palavra, você vai pegar essas promessas, vai falar: Senhor, em nome de Jesus, cumpra esta palavra na minha vida, transforme o meu caráter e me dê um caráter puro. Eu estou cansado desse caráter defeituoso. E aí, irmãos, precisamos viver essa palavra de maneira única para nós. Qual é o seu defeito? Você precisa encarar o seu defeito. Você precisa examinar-se hoje e falar: Senhor, eu tenho esse defeito, mas a tua palavra já está empenhada e eu creio nela. Transforma este caráter.